Saudações! Eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História do Brasil nós falaremos sobre a sociedade mineradora. Vamos à nossa introdução? Senhores, a descoberta do ouro, onde a região do estado de Minas Gerais, por isso o estado recebeu esse nome, Minas Gerais. Coincidiu num período em que Portugal estava passando por uma profunda crise financeira devido aos seus gastos, com a restauração de 1640. Então acabou acontecendo de certa maneira que Portugal havia sido governada pela Espanha. Esse período que nós classificamos principalmente como União das Monarquias Ibéricas, de certa maneira ali acabou principalmente sendo caracterizado pelas invasões sofridas no território brasileiro por potências estrangeiras, em especial a Holanda, que dominou ali grande parte do Nordeste brasileiro. Então, conforme eu havia dito para os senhores, de 1580 a 1640, o Brasil ele foi governado de forma indireta pela Espanha, por causa que acabou acontecendo que o último rei de Portugal, pertencente à dinastia de Avis, Dom Henrique, ele morreu sem deixar descendentes. Então, o parente mais próximo do rei de Portugal era o rei Filipe II, rei da Espanha, que, de certa forma, invadiu Portugal com seus exércitos e tomou o governo para si. E, daí, no entanto, já em 1640, Dom João, duque de Bragança, ele recupera a independência de Portugal e funda a dinastia de Bragança, a dinastia que é a dinastia que pertencia a Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E daí, no entanto, acabou acontecendo que Portugal não tinha dinheiro para guerrear, primeiramente a nível continente europeu com a Espanha e a nível Brasil, a América Portuguesa, com os holandeses. Então a solução foi fazer o quê? A solução foi pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra. Só que para saldar essa dívida com a Inglaterra, o rei de Portugal ele inicia-se. Ele ordena para que os bandeirantes paulistas encontrassem ouro no território brasileiro. Então foram vários anos, só que porém, em 1649, o bandeirante paulista Antônio Rodrigues Arzão, ele encontra as primeiras minas de ouro do Brasil na região do atual estado de Minas Gerais. Então acabou acontecendo que os primeiros anos ocorreram inúmeros conflitos na região das minas. Por quê? Os bandeirantes paulistas, eles achavam que eles tinham o direito de explorar a região porque eles encontraram primeiro. Porque após a descoberta do ouro, houve uma verdadeira febre do ouro no Brasil. Milhares de portugueses vieram para o Brasil. E daí, no entanto, um conflito que acaba se destacando nesse período foi a chamada Guerra dos Emboabas. Emboabas, na linguagem tupi-guarani, significa pés emplumados, por causa que os portugueses em si eles usavam botas. Então acabou a Guerra dos Emboabas, Emboabas acabou de certa forma soando como estrangeiros. E essa Guerra dos Emboabas ela foi de 1707 a 1709, e ela acabou ali, de certa forma, sendo responsável pela fundação da capitania de São Paulo em 1711 e da elevação da vila de São Paulo à categoria de cidade. Porque nessa época, São Paulo era unido com
Minas Gerais e com o Rio de Janeiro. Então tudo formava uma capitania só que com a guerra dos Emboabas, para evitar os conflitos, o rei de Portugal resolveu dividir para governar. Então ele pega o território, divide em capitania de São Paulo e capitania de Minas Gerais. E a vila de São Paulo de Piratininga foi elevada à categoria de cidade para pacificar a região. Portugal criou um sistema rígido de controle e arrecadação fiscal na região das Minas, e sempre que possível alterava com o objetivo de aumentar a arrecadação. Então, geralmente, quando uma pessoa encontrava uma mina de ouro, ela tinha que comunicar à autoridade competente. Essa autoridade ela seria responsável, de certa forma, pela divisão da mina em 3 partes, conhecidas como datas. E daí, no entanto, uma parte pertencia ao governo, outra parte pertencia a quem encontrou, e outra parte era, de certa forma, arrendada para alguém com dinheiro para efetuar a exploração. E daí, no entanto, acabou acontecendo que de todos os impostos, o imposto mais importante para a arrecadação portuguesa era o chamado quinto, que apesar de ter o nome quinto, o quinto correspondia ao imposto no qual os mineradores eles eram obrigados a pagar 20% de todo o ouro extraído. Então, além do rei de Portugal ele receber o ouro do lote dele, que a mina era dividida em 3 partes, ele recebia dos outros lotes o imposto chamado quinto, que correspondia a 20% de todo o ouro extraído, perdão. Além disso, havia muita sonegação de impostos e desvio de ouro. Então, acabava acontecendo que, durante essa época, popularizou-se muito um estratagema que os contrabandistas de ouro criaram, o chamado Santo do Pau-Oco. Então, o Santo do Pau-Oco, na verdade, eram imensas imagens de santos católicos com um fundo falso, e dentro desse fundo era colocado as barras de ouro. Então, para de certa forma, dificultar o desvio de ouro, o governo de Portugal ele cria em 1719 as chamadas casas de fundição. Então, com a casa de fundição, todo o ouro que era extraído nas minas eram obrigados, no caso de certa forma, a ser transformado em barras de ouro, e essas barras tinham que receber o selo do governo de Portugal. Então, acabou aumentando o descontentamento da população mineradora, e eles acabaram até ocasionando uma revolta, que foi a revolta de Vila Rica, em 1720, comandada por Filipe dos Santos. Acabou acontecendo que todo o ouro que não era transformado em barra e recebia o selo do governo de Portugal era considerado ouro contrabandeado. E se o governo pegasse alguém contrabandeando o ouro, essa pessoa poderia pagar com a própria vida. Ok? Continuando sobre a revolta de Vila Rica, as principais exigências dos rebelados eram o fim das casas de fundição e a redução no preço dos alimentos. Então acabou acontecendo, como era de se esperar, o governo ele não aceitou essa rebeldia por parte da população. O governo reprimiu duramente a revolta e o líder da revolta, Filipe dos Santos, ele foi executado e esquartejado para ficar de exemplo. E para que as tensões diminuíssem dentro da capitania de Minas Gerais, em 1720 o rei de Portugal ele cria a capitania de Minas Gerais. E além de ouro, em Minas Gerais também foram encontradas grandes jazidas de diamantes. E para que houvesse um controle maior, o rei de Portugal havia criado um órgão conhecido como Intendência dos Diamantes. Então existia a Intendência das Minas e, posteriormente, foi criada a Intendência dos Diamantes. Então, esses oficiais denominados intendentes, eles tinham poder de vida e de morte sobre os habitantes do local.
e qualquer desvio, digamos, de conduta, o cidadão pagava com a própria vida. Lembrando que a Intendência das Minas foi criada em 1702 e a Intendência dos Diamantes foi criada em 1734. Ok? E além de tudo, também sobre os diamantes, para concluir o raciocínio, existiam chamados contratadores. Os contratadores, eles eram empresários que alugavam os lotes das minas de diamantes, e com isso, né, de certa forma, eles acabavam ali tirando o grande lucro. Então, antes de iniciar a exploração, eles alugavam. Então, eles acabavam pagando barato pelo aluguel, pelo arrendamento, e eles tinham um lucro superior ao do valor investido. A mineração de ouro e diamantes acabou contribuindo para uma série de mudanças que nós podemos citar, como, por exemplo, a ocupação do interior brasileiro, a mudança da capital da colônia, da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, em 1763, e a consolidação de um mercado interno para atender às necessidades da região mineradora. Então, geralmente, do estado de São Paulo, o estado de São Paulo era responsável por fornecer os gêneros agrícolas, e os estados da região sul, eles eram responsáveis, né, por fornecer animais que eram utilizados ali no transporte de cargas, e outros, né, utilizados ali como alimentos. Na questão social, a sociedade mineradora ela era menos rígida que a sociedade açucareira, e ela era dividida em 4 camadas principais. Primeiro vinha dos ricos, segunda dos comerciantes, terceiro dos homens livres pobres e por último a dos escravizados. E a sua distribuição de renda era menos desigual que a da região açucareira, sendo que os homens livres eles possuíam um baixo poder aquisitivo, e os escravos que trabalhavam nas regiões mineradoras, eles tinham a oportunidade de comprarem a sua liberdade. Dentre principalmente a questão cultural, o que acabou desenvolvendo-se muito, influenciado pelo ciclo do ouro, foi o chamado Barroco Mineiro. Então, um dos grandes representantes, de certa forma, do Barroco brasileiro, acabou sendo ali, né, o arquiteto Antônio Francisco Lisboa, conhecido como o Aleijadinho. Aleijadinho ele era filho de um construtor português e de uma escrava. E as suas obras estão espalhadas por várias cidades de Minas Gerais. Ok? Bem, senhores, por aqui eu encerro essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro.